Apesar das coisas estarem meio paralisadas e incertas por causa da situação atual, até agora 2020 teve alguns lançamentos legais de álbuns nacionais, entre figuras mais estabelecidas no cenário e algumas revelações. A gente separou aqui 10 trabalhos que gostamos bastante aqui para você sacar. Aproveita e comenta aqui qual é o seu álbum nacional de 2020 que você já considera um dos melhores do ano. Então já quero saber sua opinião e vamos trocar essa ideia aqui. Pra começar com tudo, a gente não poderia deixar de falar do Djonga. O cara simplesmente não para, esse é o 4º álbum consecutivo em 4 anos e ele nunca esteve mais à vontade do que agora. No álbum lançado esse ano, Histórias da Minha Área, ele deixa um pouco de lado essa vibe mais conceitual dos últimos álbuns, onde cada um meio que tinha um tema como plano de fundo. Nesse, a começar pelo título, ele traz um clima mais retrospectivo, abordando tudo que formou e trouxe ao patamar que ele está hoje. Nisso, ao mesmo tempo que ele faz uma celebração à sua carreira e suas conquistas, ele também traz à tona vários dramas que marcaram, durante a sua adolescência. Acompanhando essa pegada mais contemplativa, os beats são mais climáticos e repetitivos, destacando o flow sempre, muito afiado e essa dinâmica confessional que tem nesse trabalho. Acompanhando a pedrada, que é um som, mais uma vez, o Djonga conseguiu transmitir esse cenário dele para algo mais amplo, conversando já com o seu fiel público. Ao falar sobre o álbum, disse que quando ele fala sobre as histórias da sua área, acaba falando sobre várias áreas do Brasil, ao trazer tudo aquilo que acontece na realidade das quebradas do país afora, como desigualdade e a violência. Assim mesmo, sendo um dos seus trabalhos mais pessoais, ele a todo momento consegue fazer um elo de ligação com tudo que está rolando atualmente, apesar de ter claramente alcançado o auge. Djonga não se mostra nem um pouco na zona de conforto. Em Histórias da Minha Área, o rapper mostrava mais do que nunca que o Gustavo Pereira e o Djonga são coisas inseparáveis que estão em constante evolução, sempre nos surpreendendo. Outro grande nome da nossa música que voltou esse ano com o álbum foi a Letrux, que lançou Letrux aos prantos, 3 anos depois da ótima estreia com Letrux em Noite de Climão. A carioca Letícia Novaes mudou o clima, desacelerando a da euforia inicial para um retrato mais sentimental, tanto da sua persona artística como das suas emoções. Ao mesmo tempo que esse trabalho tem muitas reflexões pessoais da artista, ele conversa com vários sentimentos alheios do Brasil de agora. Sobre isso, ela falou que depois do ano passado, as pessoas estão mais abaladas e emocionadas e que ela observou muito isso tanto ao seu redor quanto em si mesma. Assim, é como se a Letrux saísse da vibe de festa do primeiro álbum e se trancasse no seu quarto para ver de onde ia tirar forças para encarar essa nova realidade depois que essa festa acabou, embalando essa faceta mais dramática, o som continua com muito daquele rock retrô, mas agora numa pegada, vamos dizer assim, mais arrastada, além de momentos mais climáticos com camadas de sintetizadores, numa onda mais dark pop ali. O álbum foi lançado em 13 de março, quando a situação da pandemia já estava à tona, junto às incertezas sobre a quarentena que estava iniciando, um cenário que compartilha algumas experiências emocionais presentes no álbum, principalmente em como entender o quão importante é lidar com as nossas emoções de modo mais natural possível em frente às pressões, do cotidiano. Agora um álbum de estreia que com certeza você não pode deixar de passar. E eu tô falando do Colorblind do Yamassassi. A Yamassassi é uma banda de Piracicaba, São Paulo, que faz um som que mistura ali um surf music, punk, rock, tem lo-fi, indie e uma ambientação que lembra muito aquelas college bands dos anos 90, ao mesmo tempo que conversa com muita coisa da cena atual, tanto lá fora quanto nacional. Composto de forma empolgante, as músicas trazem esse rock mais barulhento, mas sensivelmente pop, nos refrões cativantes e riffs assim que são muito bem encaixados. Como o som sugere, o álbum traz muito do clima de incerteza, frustrações que cerca esse jovem adulto, ao mesmo tempo que todo mundo trata da importância, de vínculos e experiências sociais com as pessoas e momentos que nos marcam nessa parte da vida. Apesar de ser o primeiro álbum deles, a Yamassassi já tinha se destacado pelo seu EP, o Hungry Peace, tendo tocado em festivais
festivais importantes do circuito aqui da cena brasileira, como o Festival Bananada em Goiânia, o Festival do Sol de Natal e o Locomotiva Fest de Piracicaba. O som da banda lembra Superchunk, Sonic Youth, além de nomes recentes como Brunx e Fontaines DC. Tem 27 minutos o Colorblind, que se mostra um álbum com melodias que grudam na cabeça, né, de um rock bem refrescante. Mais uma puta banda que lançou um baita de um disco, e esse foi a Taco de Golfe com Nó 100.2. Os caras são lá de Aracaju, Sergipe, e não seria exagero dizer que eles são uma das principais bandas instrumentais do Brasil atualmente. Em 2018 eles lançaram o seu álbum de estreia, o Foge, que já trazia muito do post-punk característico da banda. Responsável pelo certo destaque ao som deles, que apesar de ser instrumental, chega a ser hipnotizante pelo impacto das camadas sonoras apresentadas. Em Nó 100.2, assim, não é diferente, melodias sobrepostas entre si, ritmos, né, bastante quebrados e, cara, nada convencional, que trazem muita referência de math rock, noise e também rock psicodélico. Como todo bom álbum de música instrumental, as músicas acabam variando ali de mood, de sensações, alternando entre momentos mais climáticos, uma coisa mais explosiva às vezes, e às vezes por coisas mais êxtases, né, de improviso ali que acabam rolando. Se você tem problema com música instrumental, tá na hora assim de você rever esse conceito. Esse disco não dá pra deixar de você ouvir por capricho, mano, sério. Inclusive tem até um vídeo aqui que a gente fez sobre o preconceito com a música instrumental, então clica aqui no cardzinho pra você sacar. Com uma exceção impecável, o Taco de Golfe traz em Nó 100.2 tipo um labirinto sonoro, saca? Onde cada música bate aquela curiosidade de saber onde que isso vai parar, saca? E isso é muito foda. Continuando nossa lista com mais um álbum de estreia, dessa vez A Vida Só Começou, do Bruno Schiavo. O Bruno lançou o seu primeiro álbum solo agora, mas ele tem até uma certa carreira tendo feito parte do grupo Eu, além de colaborar com Ana Frango Elétrico em seu último e aclamado álbum, Little Electric Chicken Heart, lançado no ano passado. Partindo daí já dá mais ou menos pra sacar como é o som dele, com grande influência da MPB dos anos 60 e 70, com toques do pop alternativo atual. Assim, A Vida Só Começou é um álbum com bastante de detalhe, que enriquece muito essa pegada que tem o álbum, que tem uma pegada um pouco mais lúdica e levemente psicodélica, vamos dizer assim. Em meio a esse equilíbrio presente no álbum, o Bruno Schiavo ele consegue entregar um trabalho muito empolgante, comovente, capaz de dialogar com diversos estilos, mantendo uma identidade sólida, muito foda pra esse disco, mano. Dá uma sacada que ele é bem foda. Pra quem gosta de um som experimental, com certeza esse disco tem que estar na sua lista de favoritos de 2020. O álbum é o Grate Trevas, da AIE, pra você que não sabe, a AIE é o novo projeto da Larissa Conforto, que fez parte da banda Ventre. Depois de 2 anos do fim da banda, muita gente ficou curiosa pra saber como é que seria esse novo passo da carreira da artista. Desde o ano passado ela veio soltando os singles do álbum e a reação da galera tem sido muito positiva. Eu particularmente gostei pra caralho, tanto que, tipo, quando ela soltou os singles, eu falei, mano, vamos fazer os 5 bandas, tanto que ela tocou nos 5 bandas no Rio de Janeiro, e foi do caralho. Com o lançamento do álbum em março desse ano, no começo dessa situação toda, o mood de trabalho combinou muito com essa urgência e o clima intimista desses meses, assim, saca? É uma sonoridade eletrônica, experimental. A Larissa conseguiu combinar muito bem esses lances, né, de ambient music com umas paradas mais energéticas presentes, né, em alguns momentos, como por exemplo, com mais percussão. Com base nisso, a programação dos efeitos vocais é muito bem executado, deixando, tipo, você quando escuta o disco, meio que num labirinto ali, né, entre as batidas e o mantras ali que acabam rolando. Em meio a esse clima mais dark, o álbum traz momentos reflexivos, tanto numa perspectiva mais pessoal, quanto no modo mais social, abordando desde relações ao descontentamento e exaustão geral com o Brasil de agora. Mais um ótimo disco aí que mistura as sonoridades que foi lançado é o universo do canto falado do Rapadura. O Rapadura é um artista cearense que lançou esse, que é o seu segundo álbum, onde ele traz ritmos típicos nordestinos, como o baião, forró, maracatu, junto a outras sonoridades, como o rap e o reggae. Junto da variedade sonora, ele conseguiu trazer uma combinação única, tanto liricamente, tendo como cenário principal o Nordeste, né, retirando as experiências desse
contexto e colocando num panorama mais geral, de modo que traz uma certa identificação independente de quem tá ouvindo. Assim, ele aborda temas como desigualdade social, ancestralidade e também a melancolia. Ao mesmo tempo que as canções conseguem, né, misturar ritmos, elas trazem uma pegada que lembra muito cantigas e cordéis, onde o Rapadura coloca pontualmente ali, né, as suas rimas e prosas. Outro ponto forte do álbum é que o Rapadura sabe exatamente como impactar o ouvinte, guardando momentos em que tanto a mensagem quanto a sonoridade parecem, tipo, quebrar qualquer barreira regional que trava quem tá ouvindo, assim, saca? Assim, é uma mistura única de originalidade e uma linguagem, assim, muito atual. O Rapadura ilustra bem seu trabalho, né, essa importância desses ritmos brasileiros com essas combinações. O universo do canto falado com certeza, assim, mano, vai ser um dos grandes álbuns de 2020. E uma outra parada também, esse disco vai ser lembrado como um trabalho ímpar, né, na combinação da música brasileira com diversos ritmos, tipo mais ou menos quando surgiu o Baiana System. Cola os ouvidos da caixa de som. A luz que me rege vem de dentro do... Outro disco que já nasce sendo um ótimo retrato da música brasileira atual é A Briga de Família do Vovô Bebê. O trabalho foi lançado pelo selo Risco, né, casa importante de nomes como Terno, Luiz Alian, Maria Beraldo, Ana Frango Elétrico, que inclusive participa desse disco. Esse já é o terceiro lançamento do músico Pedro Dias Carneiro como Vovô Bebê, e nesse trabalho ele traz uma combinação de rock com samba e soul numa pegada, vamos dizer assim, mais cômica, através dessa sonoridade mais frenética e experimental, ao mesmo tempo que ele faz referências a nomes clássicos como Novos Baianos e Tamara Assunção. Ele traz muito dessa sonoridade lo-fi com jazz que passa grandes trabalhos recentes da música brasileira, como por exemplo o último disco da Ana Frango Elétrico mesmo, que, mano, é do caralho. Se você não viu esse disco, é um dos melhores discos do ano passado. Com essa pegada mais, vamos dizer assim, mais inventiva, as letras seguem esse clima assim meio que de improviso, né, ao trazer coisas do cotidiano numa perspectiva em que tudo vale um questionamento, desde relações familiares a incertezas sobre a vida moderna. Outra pegada bem curiosa no disco é essa alternância de momentos, né, assim, com uma parada mais arranjada, com melodias e vocais mais definidos, com ideias mais espontâneas, e dá um clima meio catártico pra parada, assim, saca? Esse disco tem aproximadamente 40 minutos. O Briga de Família com certeza já é um dos grandes álbuns da atual cena carioca e com certeza vai ser lembrado no fim do ano como um dos melhores de 2020. Vocês não escutou esse disco aí, meu irmão? Escuta que ele é bom pra cacete. Tirando pra dois papo, mal cheguei. Já fui levando Estamos chegando no final da nossa lista e agora temos o álbum Teto dos paulistas, Os Amanticidas. Esse é o segundo álbum deles e apesar da breve carreira, eles se destacaram por trazer aquela sonoridade que tem muito desse indie dos anos 2000, misturado a elementos da MPB. Assim, no primeiro álbum, auto-intitulado e que foi lançado em 2016, eles já contaram com participações de grandes nomes da música brasileira, como por exemplo Tom Zé e Arrigo Barnabé. Em Teto, essas influências da banda aparecem assim de forma mais refinada, tanto em momentos mais contemplativos e acústicos, como nas melodias, que tem uma pegada mais pop, energética. Nesse álbum tem algumas participações ilustres, né, que destacam bastante o trabalho, como por exemplo na música Atropelado, que tem a participação composta pelo Itamar Assunção e a Alzira. De um modo às vezes confessional, às vezes irônico, o Teto é um álbum que fala muito sobre inseguranças, aquilo que realmente nos fortalece como vínculos com quem a gente ama. É meio que uma reflexão melancólica e lúdica sobre você ouvir seus pensamentos enquanto você tá deitado olhando pro teto, tá ligado? A banda traz muito dessa vanguarda paulista sobre essa visão cheia ali de caprichos, dessa linguagem da geração atual, mais ou menos do jeito que o Terno se destacou, assim, saca? Só pra vocês entenderem mais ou menos a parada. Assim, eles transitam, né, nesse disco de uma forma um pouco elegante, um pouco sarcástica, abordando assim desde dramas familiares, a paixão que envolve futebol. O Teto é realmente um álbum que você não pode deixar passar, e assim, cara, não mosca. Escutem essa banda, Os Amanticidas, que esse disco é muito, muito bom, mano. E pra fechar a nossa lista, outro trampo, assim, mano, que já nasce memorável, tanto por unir estilos, quanto por criar algo novo. E eu tô falando do EP Brime, o EP colaborativo que juntou o produtor César com os rappers Febem e Flisos, trazendo ali elementos do rap, do funk, do grime. Eles já estão bastante, né, destacados na cena por trazer uma originalidade no som. No ano passado, eles foram pra Londres, onde eles tiveram contato com o grime, que é uma sonoridade urbana do circuito de música
eletrônica da Inglaterra. Daí vem muitos dos beats mais frenéticos presentes que estão nesse disco, que junto com a dinâmica do flow dos dois rappers, dá uma ambientação mais experimental, mesmo o EP tendo muito do apelo urbano, de massa, do funk e do hip hop. Seguindo a sonoridade inventiva, as letras são bem sobre coisas presentes no funk e no rap. Tanto em momentos mais descontraídos, focados na tiração de onda, do rolê, quanto em retratos da realidade cotidiana, como a desigualdade social e a importância que a música tem, vamos dizer assim, transformar a vida de quem consegue vencer na carreira artística. Com toda certeza, o Bryme é um dos trabalhos que melhor captura esse, vamos dizer assim, esse caráter eclético da cena brasileira atual, ao mesmo tempo que soa como algo atemporal que vai marcar o seu espaço aí na história do rap e também do funk. Achou que a revoar, subiu demais e sayonara, não sei de nada. Rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de comentar qual o seu disco predileto brasileiro até agora. E vamos trocar essa ideia aqui. Não esquece de seguir o Minuto Indie lá no seu Instagram. E também me segue lá no meu Instagram também pra você não perder nada. Não esquece de se inscrever no canal. Vídeo segunda, quarta, sexta e sábado às 7h30. Demorou? É isso. Falou. Beijo na bunda. Tchau.